Na verdade, o meu primeiro negócio eu tinha 16 anos. 16 anos. Eu tinha 16 anos, eu era office boy. Aham. Cara, vamos lá, isso faz bastante tempo. O pessoal não ri, só que é mais novo. O dono daqui falou assim que ele não vê mais sentido e a partir de amanhã vocês não precisam vir mais. Né? Aí eu falei, calma, como assim? A gente não precisa vir mais. Então imagina que tudo tava no nome dele. E tava pronto. Tava tudo pronto. Aí falei, não, a partir de vocês podem ir embora hoje, pega as suas coisas aí e pode ir embora. Bom dia, pessoal. Meu nome é Denner Frige, trabalho aqui na Place Logistics. Hoje nós estamos na nossa primeira versão do Placecast com o nosso fundador, Fernando Tavares, e ele vai nos falar um pouquinho aí de como foi essa trajetória dele como empresário e de que maneira que se deu toda a concepção da Place no mercado ao longo dos seus 16 anos. Fernando, bom dia. Bom dia. Fala para nós um pouquinho o que fez o Fernando idealizar a Place Logistics, de que maneira que veio essa ideia de negócio? Cara, eu vou falar para você, a gente vai ter que voltar bastante tempo atrás aí, tá? Uhum. Eu trabalhava no operador logístico muito grande, na DHL, por muito tempo, trabalhei 9 anos lá, e sempre focado nessa parte de spare parts, parte de atendimento de peça de garantia. E a DHL, quando eu comecei na DHL, ela estava começando no Brasil também, então ela não era o monstro que é hoje, ela é bem pequena. Então, conforme ela foi crescendo, a gente percebeu que eles começaram a dar mais ênfase para clientes maiores, ou seja, para contas maiores, e a gente percebeu que os clientes menores já não faziam tanto parte do projeto deles. E foi, então, conversando com um amigo meu, que era cliente na época, a gente ia numa viagem que a gente estava tendo para Brasília, a gente estava num voo para Brasília, e a gente começou a conversar sobre esse ponto, e a gente falou, cara, bem que a gente podia tentar montar alguma coisa focada nesses clientes que não estão tendo um atendimento, tendo retorno. E começou esse papo em 2007, para ser mais exato, no começo de 2007. Até então, literalmente uma ideia, e só que assim, tanto eu quanto ele, a gente é meio maluco. E a gente voltou, a gente foi em Brasília, a gente foi fazer um inventário em Brasília, e quando a gente voltou, a gente não perdeu a história, a gente começou a continuar e começamos literalmente a tentar colocar no papel isso. E assim foi. Então, durante esse ano de 2007, a gente começou a rascunhar, inclusive o nome Place Logistics, foi ele que deu o nome, ele que trouxe esse nome pra gente e tal. E quando a gente foi na virada de 2007 para 2008, já estava um esboço formado, um logo, uma marca formada, e só que tanto ele trabalhava neste cliente e eu na DHL, e aconteceu o quê? A DHL por si só não tem uma cultura que ela não faz nenhum tipo de acordo para sair e tal, e eu fui falar com o meu gerente na época, se eu podia sair, e ele falou que não, que a DHL não faria isso, porém eles tinham acabado de perder uma conta importante, a DHL. E essa conta ia ficar, isso foi em abril, essa conta ia ficar até o final de outubro. Então ele falou, se você ficar até o final dessa conta, até para encerrar, aí a gente consegue te mandar embora no final, e assim foi feito. Então, no final de 2008, mais ou menos, eu saí da DHL e literalmente eu migrei de cabeça para começar esse projeto. Então, neste caso, a Place foi só a primeira iniciativa em empreendedorismo. Foi nesse momento que você começou a empreender? Não. Na verdade, o meu primeiro negócio eu tinha 16 anos. 16 anos. Eu tinha 16 anos, eu era office boy. Uhum. Cara, vamos lá, isso faz bastante tempo. O pessoal não ri, só que é mais novo. Mas eu tinha 16 anos, na época não tinha internet, só pra você ter ideia do desafio, não tinha, e eu e um outro amigo meu, na verdade, a gente teve uma ideia do quê? Hoje, o que eu vou falar hoje é muito comum, só que na época não existia, que era o quê? Gráfica rápida. Então, imagina que antigamente a gente só tinha o quê? A gente só tinha gráfica offset. Então, você era obrigado a fazer um cartão, você tinha que fazer 1.000 unidades, você tinha que fazer panfletos, 5.000 unidades, sempre foi assim. E a gente veio com a ideia de trabalhar com gráfica expressa, ou seja, a gente comprou computadores, impressoras, então a gente, eu tinha 16 anos, a gente saía de terno e gravata em Osasco ali, com uma pastinha com os livros de clipart. Eu tô falando, não tinha internet, ou seja, hoje em dia é muito mais fácil. E a gente vendia logotipo, a gente conseguia fazer cartões por unidade, 100 unidades de cartões, panfletos personalizados. Começou ali, na verdade. Então, ou seja, 16 anos só começou.
E eu sempre fui muito inquieto. Então, assim, imagina que do começo, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Né? Então, até meus 20 anos, eu tive 19 empregos. Uau, é uma trajetória grande e promissora ao mesmo tempo, né? Porque trouxe bagagem, né, para você poder idealizar a Place no estágio que ela está hoje. E quando a gente pensa na Place enquanto empresa no seu momento lá de fundação e de criação, qual foi o seu maior desafio enquanto gestor, empreendedor, fundador de algo que inicialmente era um sonho ideal de 2 amigos, vamos dizer assim? Eu falo para você que se a gente contar a história da Place, que eu vou trazer um pouquinho, junto com os desafios, eu falo pra você que é uma novela mexicana. Que ela vem carregada de surpresas e desafios aí. Começou justamente como? Voltando ao início, quando a gente idealizou o início da Place, a gente imaginou o quê? A gente vai tentar achar um parceiro que já seja uma empresa grande, a gente vai alugar uma salinha desse parceiro, e a partir dessa salinha, dentro de um operador logístico, a gente vai começar a vender nosso serviço, e conforme a gente for conseguindo cliente, a gente vai sublocando a área desse parceiro. Essa foi a ideia. Então, a gente conseguiu isso, a gente achou um parceiro. Quando a gente começou a passar o projeto para esse parceiro, ele gostou tanto do projeto e ele literalmente quis entrar com a gente, ele quis comprar uma parte da Place mesmo antes dela existir. Até imagina o seguinte, imagina que antigamente para abrir um CNPJ demorava 4, 5 meses, né? Que não é uma realidade hoje. Sim. Então ele falou, não, cara, eu quero, ele na época, ele ofereceu uma quantia em capital social para entrar com 51% da empresa já, cobrindo, ele perguntou, cara, quanto você ganhava na DHL? Eu ganhava tanto. Não, eu te pago isso de Prolabore. Nisso veio uma pessoa, eu trouxe o Daniel Martins com a gente, o Daniel Martins também saiu da DHL para vir com a gente. Enfim, o cara era uma empresa grande, eles que faziam toda a logística do Itaú, de ATM do Itaú, então já era uma empresa consolidada. Então, ele veio com o desafio seguinte, em vez de você pegar uma salinha, aluga um galpão, você pode escolher o galpão que você quiser, monta a operação. Então, enfim, começou dessa forma. Então, a Place, eu imaginei que fosse ser muito mais fácil do que os meus projetos. Porque logo de cara eu tive um investidor. Vamos pensar assim. Então, como a gente não tinha o CNPJ aberto ainda, então tudo foi feito em nome deles. Né? Então a gente achou um galpão num condomínio em Alphaville, a gente montou toda a operação, a gente desenhou, eu que desenhei todo o layout, porta-parte, montamos tudo. E eu vou resumir bem essa parte. Quando começou a realmente rodar, eu tinha minha sala, até porque essa empresa ficava em Guarulhos, então aqui era uma filial deles, né? Então eu que ficava aqui. Então quando a gente começou a prospectar cliente, quando o negócio começou mais ou menos a rodar, eu lembro que eu e o Daniel Martins chegamos assim, quando eu cheguei na minha sala, tava o sobrinho dele na minha sala, sentado na minha mesa, então, a cena foi essa. Aí eu cheguei, cara, o que você tá fazendo na minha sala? Falei, não, eu não vou citar nome de ninguém, tá? O dono daqui falou assim que ele não vê mais sentido e a partir de amanhã vocês não precisam vir mais. Né? Aí eu falei, cara, como assim? A gente não precisa vir mais. Então imagina que tudo tava no nome dele. E tava pronto. Tava tudo pronto. Aí falei, não, a partir de vocês podem ir embora hoje, pegar suas coisas aí e pode ir embora. Então, cara, imagina que aquilo que pareceu ia começar tudo muito fácil, até mesmo voltando um pouquinho, pra você ter ideia, a gente estreou a marca Place Logistics na Intermodal. E eles também eles nem sabiam o que é Intermodal, eu trouxe a ideia para eles, então assim, a gente estreou a marca na Intermodal. E um mês depois da Intermodal, a gente tava saindo de lá. Entendi. Então, o que aconteceu? Eu lembro até hoje, a gente fez o que? A gente recortou todo o stand, tudo que era que tinha a logomarca da Place, a gente recortou tudo, guardamos, aí saímos de lá pro quarto da minha casa, cara, literalmente, pro quarto da minha casa. Aí eu montei 2 computadores lá, a gente começou a fazer o quê? Começamos a abordar clientes que a gente viu na Intermodal, como se a gente estivesse no galpão ainda, é verdade? Sim. Né? E começamos a entrar em contato com esses clientes para tentar alguma coisa. Nisso, esse meu sócio, que era esse cliente anterior, como ele não saiu do emprego,
ele ficava vindo sempre, ele vinha sempre à noite ou final de semana, então, e ele era muito centralizador, então assim, então, todas as decisões tinham que passar por ele. Até então, como a coisa estava andando bem, era tranquilo. Então, quando chegou nesse ponto do quarto da minha casa, eu chamei ele e falei, ó, a partir de agora, ou você vem, pra gente realmente agora, assim, agora a gente vai ter que tocar um negócio, né? Ou não vai dar mais. Aí eu lembro que ele pediu o final de semana pra pensar, aí ele voltou e falou, ó, Fernando, não dá mais, eu não tenho como continuar, toca você aí. Então, ou seja, ele saiu, continuou no emprego e a gente foi tocar, então ficou, enfim. Em resumo, cara, começamos ali, ligar, mudamos o foco, até porque a gente não tinha mais como vender logística, né? Sim. Imagina o seguinte, a gente não tinha como vender logística, a gente não tinha nenhum carro para vender transporte. Aí foi quando surgiu uma ideia na cabeça. Falei, cara, vamos fazer o seguinte. A gente percebeu que a maioria das empresas de transporte, elas trabalham muito focada em regiões. Você tem uma empresa que é focada em norte, outra em nordeste, outra em sul. Aí eu falei, vamos fechar a parceria com algumas empresas assim. A gente faz uma tabela a nível Brasil, entendeu? E começa a vender isso a nível Brasil para os clientes. Nasceu um produto aí. Nasce exatamente isso. Que hoje é comum. Sim. Eu volto a falar. Só que naquela época, 2008, não era comum. É surreal hoje, né? Pensar. Exatamente. Antigamente a empresa ia e ela tinha um parceiro para cada região. Entendeu? Então a gente pegou, a gente usou toda aquela bagagem da Intermodal, que assim. O pessoal conheceu a gente lá, então a gente conheceu muito parceiro na Intermodal. A gente usou tudo isso para conseguir tabelas, tabelas bem negociadas, no caso, montando uma tabela única. Então a gente focou em vender transporte. A verdade é essa, que parece uma coisa muito boa, só que dá muito trabalho. Sim, não era a nossa essência, só que era o que tinha para hoje, né? Sim. Enfim. E a partir daí surgiu, assim, o primeiro desafio, a sua pergunta foi esse. Superar isso, assim, talvez o mais comum seria abandonar o projeto. Sim, é um baque, né? Toda essa dissolução de uma sociedade, de um projeto que nasce lá num grupo X e depois isso vai se dissolvendo, né? Dentro de um período, né? Sim, exato. E imagina que a gente já não tinha mais a bagagem financeira, a gente imaginou começar de um jeito, fora o emocional que abala também. Sim. Então, quando você vem de um projeto inicial, você tá com todo o pique, mas depois de você tomar uma rasteira, vamos colocar assim, então você também começa a colocar em dúvida o projeto, né? Então, cara, eu era uma pessoa de mercado, eu tinha uma bagagem grande no mercado, então algumas empresas me procuraram, então aquela tentação de voltar para o mercado foi grande. Sim, o tal do bichinho do empreendedor continuou mordendo ali e cutucando, né? Então eu fiquei naquela, eu volto pro mercado, eu tava muito aquecido no mercado. Ou realmente eu continuo o projeto. Sim. Né? E eu arrisquei, falei, vamos realmente continuar o projeto e vamos lá. Né? Perfeito. Então a gente resume que basicamente a Place nasceu de uma superação, né? De empreendedorismo ali, né? Uma segunda ou terceira experiência de empreender para fazer dar certo. E aí, pensando na Place, né, em todo esse desafio, toda essa superação ao longo desses anos que você veio construindo, vamos pensar em idealizar a Place como uma empresa de negócio, como ela é hoje. Qual seria a principal missão, o principal propósito da Place, tendo em vista tudo que você passou? Você criou a empresa, formatou, estruturou e falou, eu estou idealizando essa empresa com um propósito. Qual é o principal propósito da Place, né? Hoje e para o futuro também. A Place nasceu justamente, igual comentei, tentando trazer um serviço de qualidade para clientes, para olhar para o cliente, no caso, né? Como a gente viu que as empresas maiores começaram a não dar essa importância, começaram a enxergar só números, né? Então a nossa essência foi justamente essa. Cara, a gente tem que trazer um negócio que seja customizado para cliente, onde o cliente possa interagir com a gente não seja engessado. Então, o propósito da Place foi, primeiramente, naquele momento, era uma empresa especializada em spare parts, né, que era o que a gente dominava, porém trazendo operações customizadas para clientes, então, onde o cliente poderia ter uma flexibilidade, podia trazer ideias, sentar com a gente para desenhar uma operação para eles. Então, hoje, a gente está em outro momento, a gente se especializou muito em outras áreas e hoje a Place ela tem uma vertente totalmente tecnológica. Então, hoje a gente imagina a Place hoje ela ser uma fornecedora de soluções logísticas.
Não só, não é só trazer um espaço para o cliente guardar uma peça, não. A gente está tão investindo em outras vertentes agora, onde a gente quer trazer um pacote de solução geral para o cliente, onde a gente consiga facilitar, trazer tecnologia para controle de clientes, enfim. Hoje a gente está mais nessa pegada. Então o propósito central hoje é uma amplitude de soluções logísticas e serviços para o cliente, né? Então, não mais lá na sua concepção com o transporte ou propriamente o armazém, que foram parte do desafio lá do nascimento da empresa, como englobar, né, todo esse conceito. E bem, ainda pensando no mundo de hoje, né, que já não é mais lá uma questão única, né? As empresas hoje se preocupam muito com a questão de meio ambiente, com a questão social e também de governança. Fala pra gente um pouquinho de como que a Place está se organizando nesse pilar ISG, né? Ou seja, que todo mundo fala, mas a gente precisa entender a aplicação disso no dia a dia do contexto corporativo da Place. Assim, como é que você traz o ESG, ou seja, como é que a gente trata esses 3 pontos que são importantes hoje, né, para a Place no mercado? Tá. Na verdade, a gente já vem se preparando para isso. O ESG hoje é uma dinâmica de mercado e a gente acha que sim, tenho certeza que sim, que a gente vai ter que se encaixar. Então, a princípio, um dos pilares, a gente tem um bracinho da Place que é justamente voltar à parte social. A gente tem uma obra social bastante interessante. A gente quer ampliar ainda mais esse ano, tá? A gente quer agora trabalhar também com essa parte de meio ambiente. A gente estamos se capacitando para isso. A gente quer literalmente trazer algumas soluções logísticas mais focadas também no meio ambiente, tá bom? E trabalha bastante essa parte de também. Tanto que um dos motivos que a gente trouxe você, no caso, que é uma grande aposta que a gente está tendo agora, é que a gente consiga trabalhar essa parte de governança corporativa também, e a gente se enquadre no pilar de ESG. E agora, em 2025, a gente realmente consiga esse selo, no caso, não assim como outros, a gente seja, não só a gente tenha o ESG, mas como a gente possa ser um exemplo de ESG no mercado. A verdade é essa. Perfeito. Tornar um modelo, né, dentro da aplicação desse pilar. Né, exatamente. A gente vamos trabalhar para isso. Bacana. De fato, o pilar social é muito importante, né, para as empresas e também para o business, né, para que os colaboradores se identifiquem dentro desse contexto. E agora, pensando um pouco nas pessoas, né, nos atuais colaboradores que a Place tem, né, e pensando no futuro para aqueles que virão, qual que é a mensagem que o fundador pode deixar hoje, né, para essa equipe, no que diz respeito às expectativas, né, que você tem sobre cada um de nós, e o quanto isso é um valor hoje para você como fundador e para a empresa também? Por incrível que pareça, ainda mais quando a gente começou, quando a Place começou a, vamos dizer assim, criar um pouco de corpo, né? A gente começou ali em Jandira com 6 colaboradores. E desde sempre, a nossa visão era ter uma empresa, eu não digo familiar no sentido de gestão familiar, mas no sentido de ambiente familiar. Isso, que ainda mais quem for mais antigo pode até comprovar isso. Então, eu sempre tive uma pegada assim, trazer um ambiente responsável, porém muito leve. Então, a gente sempre tentou trazer... E a pessoa que estiver... A frase que eu mais ouvia na Place sempre foi, cara, eu gosto muito de trabalhar aqui. Justamente por isso, porque a gente gosta de trabalhar e entender a pessoa como ser humano, de fato. Claro que depois que a gente vai tendo de 5, passa para 10, passa para 15, passa para 20, isso começa a ser um desafio maior, a gente trabalhar pessoalmente, mas a nossa ideia, a nossa cultura é essa, é ter um ambiente responsável, porém muito leve. A gente gosta que as pessoas se sintam em casa trabalhando. Claro que quando a gente fala se sentir em casa, não é literalmente usar o banheiro de porta aberta. Tá? É literalmente se sentir o dono da empresa, que a pessoa... A gente tem muito essa de querer que o funcionário entenda a empresa como fosse uma ramificação da casa dela. E ela também se sinta dona daquele negócio, que ela consiga participar com a gente dos projetos, enfim. Então, essa é uma cultura que a gente vem trazendo e a gente agora está fortalecendo até o nosso departamento pessoal, o nosso departamento de gestão de pessoas, né, que agora mudou o nome, é super chique agora. Mas não,
Eu conheço essas coisas mais novas. Mas, literalmente, a gente quer fortalecer essa cultura da empresa, que a pessoa que saia de manhã, ela queira ir para a empresa. Fala, pô, legal, é um ambiente que eu gosto, é um ambiente saudável. A gente está agora num mês justamente de saúde mental. A gente quer realmente que a Place possa colaborar com esse ambiente também. Perfeito. Bom, Fernando, eu acho que deu uma boa resumida para nós desses 16 anos aí da Place, né? Foram vários desafios pessoais, profissionais que você teve que lidar ao longo de toda essa trajetória. Eu, como parte integrante hoje da Place, de fato, compro um projeto, compro um ideal, compro uma visão de negócio que de fato faz muito sentido para o mercado. Acredito que para todos os colaboradores e os profissionais que hoje têm como um desejo trabalhar na Place, porque a Place já é uma empresa desejada por profissionais. Parabenizo pela tua história, pela tua garra em acreditar no seu sonho, em investir, em abdicar de muita coisa, com certeza, para chegar onde chegou. E vamos juntos aí fazer um momento 2, 3, 4, né, para que cada vez mais esses propósitos sejam alcançados. Obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, por ter falado um pouquinho mais para nós sobre a fundação da Place, né? E deixe para nós aqui, daqui 2 anos, assim, o que você imagina para nós? O que você quer sentar nessa mesa e falar para nós? Daqui 2 anos, mais ou menos. Bom, daqui 2 anos, velho, eu quero estar pescando, né? Pescando. Então, o máximo que eu poderia falar para vocês é, pô, consegui um baiacu. Mas, enfim, na verdade, o que eu quero, falando sério agora, é o quê? Eu quero que vocês estejam muito melhor amanhã do que hoje, e eu quero que a Place tenha sido uma ferramenta para isso. Tá? Então, literalmente, hoje, quem me conhece sabe que eu faço uma gestão onde eu trabalho muito na confiança. Então, eu sou muito de comprar o projeto das pessoas que eu estou gerindo, não é fácil. Eu saio de casa, parece que não, mas é assim, cada decisão minha influencia na vida de pelo menos 60 pessoas. Entendeu? Então, parece uma coisa simples, só que assim, qualquer coisa que eu faça, eu sei que eu posso impactar. Então, se a gente fala de 60 pessoas que hoje é mais ou menos o nosso quadro, e você multiplica pelos familiares das pessoas, o impacto das minhas decisões em cima de pessoas é muito grande. Sim. Então, não é fácil a gente também... seria muito mais fácil quando a gente responde somente pela gente. Então, o que eu imagino daqui 2 anos é que essas pessoas hoje que eu escolhi para formar um time de gestão, elas têm essa mesma mentalidade. E não trabalham somente com ego, porque todo mundo quer ser chefe. Todo mundo, é legal, eu sou chefe. O que é isso? O que é ser um gestor? Então, da mesma forma que a minha decisão ela impacta muito na vida de pessoas, a de vocês também. Entendeu? Então, eu imagino que, lógico que a gente tem nossas responsabilidades, nós temos nossos compromissos com a empresa, só que ao mesmo tempo a gente também tem com pessoas. Então, o que eu imagino daqui a 2 anos é que vocês consigam entender isso também e vocês consigam formar times abaixo de vocês tão engajados quanto vocês. É isso que eu espero. É isso que eu espero. Realmente é um desejo que eu tenho. Não só daqui a 2 anos, como que seja uma dinâmica que a Place possa trazer. Sim, perfeito. E é alcançável. Hoje eu posso te dizer que, uma vez inserido nesse contexto, é alcançável, é um desafio, com certeza. A empresa tem o seu plano robusto, né, de expansão de negócios. Então, com certeza vai ser um desafio. Mas um desafio, no mínimo, divertido, como diz o jargão do nosso fundador aqui. Obrigado, Fernando. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje, com o nosso fundador Fernando Tavares, falando um pouquinho mais da Place Logistics.